8h34, Sagres Sinal Aberto já está de volta. Goiás recebeu na noite de ontem 28.800 doses da vacina contra a Covid-19, a Coronavac. Mais cedo, o estado já havia recebido 53 mil doses da AstraZeneca. E para mais detalhes, saber como será a distribuição dessas vacinas, nós conversamos a partir de agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde do estado de Goiás, Flúvia Amorim. Flúvia, bom dia, bem-vinda aqui ao Sinal Aberto. Bom dia a vocês, obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar aqui com vocês. Obrigado, Flúvia. Como é que vai ser então essa distribuição, né? Proporcional aos municípios? Esse lote é menor ou maior, né, do que os lotes anteriores? Como é que vai ser de que forma o governo vai lidar, né, com a distribuição dessas novas quase 30 mil doses? Na verdade, nós recebemos ontem, né, mais ou menos por volta de meio-dia, 53.500 doses da vacina Oxford AstraZeneca. Essas 53 mil, elas poderão ser usadas na totalidade para vacinar com a primeira dose, né, a população acima de 80 anos, com 80 anos e mais. E recebemos ontem à noite 28.800 doses da vacina Coronavac. Essa nós utilizaremos a metade para a primeira dose, metade para garantir a segunda dose, porque o intervalo é menor. Com essas doses, a gente vai conseguir vacinar 100% da população com 80 anos e mais do estado de Goiás e avançar um pouquinho mais nessa faixa etária, provavelmente conseguindo vacinar pessoas com 78, 79 anos. Por quê? Nós temos hoje uma população no estado de Goiás, com 80 anos mais, de 60.200 aproximadamente pessoas, 60.200 pessoas. Recebemos 67 mil doses. Então, a gente vai conseguir vacinar 80 anos e mais avançar um pouquinho mais, isso dependendo de cada município. Pois a vacinação até recentemente, alguns municípios começaram a de 80 mais, mas a maioria ainda estava fazendo 85, né? E agora, todos os municípios vão começar a vacinar a população a partir de 80? Desculpa, Sileide, cortou um pouquinho. Cortou um pouco da pergunta, Sileide. Não, a minha pergunta é porque a maioria dos municípios estava vacinando a partir de 85. O que eu quero saber é se, então, eles concluem esses 85 e já começam 80. Exatamente, Sileide. A orientação que nós passamos, inclusive na última nota técnica do Estado, foi para que os municípios, né, que vacinarem tivessem vacinado os seus idosos de 85 anos e mais, já poderiam avançar para 84, 83, de acordo com a quantidade de doses. Com essas doses que nós recebemos, a gente consegue, em 100% dos municípios, vacinar com 80 anos e mais e avançar um pouco mais, 79, 78 anos. Agora, tem municípios que já começaram a vacinar 80 anos e mais porque eles tinham doses suficientes para começar. Então, a orientação é sempre avançar de acordo com a quantidade de doses em relação à faixa etária de idosos, até a gente conseguir finalizar todos os idosos com 60 anos e mais. Eu estou vendo aqui que já foram distribuídas 300 mil vacinas e vacinadas 160 mil pessoas. Por que essa diferença? Em relação à primeira dose que tem que ficar armazenada ou é porque está realmente devagar a vacinação? Então, na verdade, Sileide, o que está devagar é a digitação das doses aplicadas. A gente tem feito uma verificação junto aos municípios, né, ligando mesmo para cada município, para que eles nos passem, né, a quantidade de doses aplicadas. E o que a gente tem percebido, né, é que muitos municípios não estão alimentando o sistema de informação. Isso a gente já fez um alerta, o Ministério Público está nos apoiando junto aos promotores das comarcas dos municípios para que eles coloquem em dia a vacinação, as doses aplicadas no sistema. Porque é isso que vai garantir que, oficialmente, que a gente saiba quantas doses realmente foram aplicadas e quantas foram distribuídas. Então, esse dado aí, essa discrepância é devido à falta de alimentação do sistema. Então, assim, na realidade, o que a gente deve estar... A situação real é de mais gente vacinada do que esses 300 mil e, portanto, até falta de dose já para começar a aplicar? Isso, nós já temos vários municípios já que nos informaram que não tinham mais doses, que estão aguardando essa remessa que chegou para dar continuidade na vacinação. Então, muitos já não têm doses mais. Goiânia, inclusive, né?
Goiânia, a previsão era de que acabaria no começo dessa semana. Isso, exatamente. E Goiânia é mais fácil porque, como está próximo, hoje mesmo ela já recebe o carregamento deles, né? O município já consegue buscar hoje, então ele já pode preparar a retomada da vacinação. Flúvia, o Estado está se propondo a comprar vacina. Vão comprar 1 milhão ou 2 milhões? A proposta, Cileide, é vacinar 1 milhão de pessoas. Né? Então, esse vacinar, a depender da vacina, né, poderão ser 1 milhão de doses ou 2 milhões de doses, porque a gente tem, por exemplo, a vacina da Janssen, que provavelmente vai ser liberada pela Agência Reguladora Americana nessa semana, que é uma dose só. Então, a depender da vacina, né, que for comprada, adquirida, ela poderão ser 1 milhão de doses ou 2 milhões de doses, mas a proposta é vacinar 1 milhão de pessoas. Tá. Então, isso ficaria com 60 milhões que estão na Assembleia Legislativa e se precisar mais 1 milhão, vocês teriam de recurso próprio da Secretaria, isso? Isso, na verdade, com esses 60 milhões, dependendo da vacina, a gente consegue vacinar até mais que 1 milhão de pessoas. Porque a gente tem, por exemplo, a vacina Oxford, AstraZeneca, que tem o melhor valor, o menor preço hoje. Ela está custando aproximadamente R$16 a dose. Então, com esse valor, a gente conseguiria vacinar mais pessoas. Agora, se for outra vacina, eu vou te dar um exemplo. A vacina, a Pfizer, ela tem um custo muito maior. E a gente conseguiria vacinar muito menos pessoas com ela. Então, é uma avaliação que a gente está tecnicamente fazendo, né, em relação, tecnicamente mesmo, qual a melhor resposta, a melhor eficácia e como é que a gente vai trabalhar com essas doses, liberando esse valor. E trabalhando também com os laboratórios, Cileide, porque não adianta só a gente querer comprar, o laboratório precisa ter para vender. Ainda tem essa questão, né? Além da eficácia. Qual que é o preço da Pfizer? A Pfizer está em média R$102 a dose. E a Oxford, em média, R$16 a dose. Então, é um valor muito diferente. E o Coronavac? A Coronavac é cerca de R$54 a dose. Tá. Bom, e como é que vocês chegaram nesse 1 milhão? Por que 1 milhão de pessoas? Na verdade, esse 1 milhão ele chegou vendo a população total do Estado, a perspectiva que o Ministério tem de envio de doses para nós, né? Então, eles estimam que a gente consiga vacinar cerca de 34% da população, inicialmente é o que o Ministério tinha nos passado, que seriam os grupos prioritários. Então, a nossa ideia é antecipar esses grupos prioritários e conseguindo comprar, né, essas doses, óbvio, a gente consegue fazer num curto espaço de tempo esses grupos prioritários que a gente precisa fazer rápido. Né? Então, idosos, principalmente portadores de doenças crônicas, que é um grupo grande, considerável no estado de Goiás. Então, com essas doses a gente conseguiria antecipar. E com isso a gente diminuiria, Cileide, a pressão nos serviços de saúde. Então, o que a gente quer hoje com essa vacina, prioritariamente? Diminuir óbito, diminuir internação. É isso que a gente precisa fazer o mais rápido possível. Flúvia, essas negociações serão feitas estado a estado ou serão feitas via fórum de governadores? Existe um fórum de governadores, ontem até o governador falou isso, que ele quer trabalhar com outros governadores, que isso não seja algo isolado, até para dar condições a outros estados menores, com menor poder, né, econômico, que ele também tenha condição de comprar. Então, comprando em conjunto é muito mais fácil do que comprar isoladamente. Então, se esses governadores eles conseguem entrar num acordo tecnicamente e fazer essas tratativas com o laboratório e ele tiver condição de fornecer, com certeza é melhor que seja feito em conjunto do que de forma isolada. Agora, sim, é fácil de comprar? A gente está vendo aí, o governo federal não está conseguindo comprar ou não quer comprar? O que está acontecendo e por que os estados conseguiriam comprar se o governo federal não está comprando? Olha, em relação a alguns laboratórios, eles colocaram algumas cláusulas que o governo federal não aceitou. Então, a informação que nós temos é que alguns laboratórios colocaram algumas imposições e o governo federal não aceitou. Mas a gente tem vários outros países que mesmo com essas cláusulas compraram. E já tem, por exemplo, vacinas que já estão sendo aplicadas e que a gente já tem visto qual que é o resultado dessa vacinação. Então, é possível a gente ter segurança para comprar. Então, na verdade, os estados eles terão autonomia, né, para decidir qual laboratório, né, qual vacina que vai ser aplicada e quantas serão compradas. Não é o ideal, eu vou ser muito sincera, não é o ideal.
Nós sempre trabalhamos com um programa nacional que possibilitou de uma forma, vamos dizer, mais justa e homogênea que todos os estados do país tivessem a mesma condição e o mesmo acesso. O ideal era o governo federal. Então, essa nova forma de trabalhar me preocupa enquanto sanitarista, enquanto epidemiologista, porque pode acontecer de alguns estados não conseguirem comprar vacina para a sua população. Aí eu vou ter um estado que recebeu vacina e o outro não. Aí eu vou ter uma situação controlada num lugar e outra não. Então, não é o correto, não é o ideal. Hoje, quantas vacinas o Ministério da Saúde tem para distribuir para os estados? Assim, do total de vacinas já adquiridas ou já negociadas, quantas ainda vão ser? Pois é, em tese, 400 milhões de doses seriam suficientes para vacinar grande parte aí da população brasileira. Mas aí eu pergunto o seguinte, isso em quanto tempo? Quer dizer, 400 milhões de doses, em quanto tempo que eles teriam para entregar? Esse é o problema, Cileide, justamente o tempo, porque até o final do ano, a grande maioria dessas doses, né? Então, a Fiocruz, por exemplo, disse que vai começar a entregar as primeiras doses produzidas, né, envasadas no Brasil a partir de março. Então, e que a grande quantidade de vacinas viriam de forma fragmentada e gradativa. E para a gente ter impacto hoje em vacinar, para falar que a vacinação ela vai gerar um impacto, a gente precisava fazer isso de uma forma mais célere. Porque se a gente continuar dessa forma fragmentada, a gente não consegue controlar. Além do que nós temos as variantes novas chegando. Ainda tem esse porém, porque quanto mais rápido eu vacino a população, eu diminuo essa transmissão, esses casos graves, eu diminuo casos de pessoas doentes, né? Diminui também a transmissão e aí a gente consegue controlar melhor e diminui mutação. Então, o ideal seria rápido, como a gente fazia com a influenza. Né? Por que a influenza teve efeito? Porque a gente fazia rápido. Em 2, 3 meses a gente vacinava, né, praticamente todas as pessoas dos grupos prioritários. Pois é, aí essa ideia de comprar, entre comprar, chegar e começar a vacinar, vocês têm uma expectativa de quanto tempo? Não dá para a gente determinar um prazo, né? Visto que acho que são 2 pontos críticos. Primeiro, precisa definir qual vacina ou quais, não, eu imagino que não vai ser só uma, serão várias que vão ser colocadas para discussão de compra. Depois disso, tem que saber se o laboratório tem condição de fornecer e em qual prazo ele teria condição de fornecer. Então, eu acho que não é uma coisa rápida, mas eu sei que todos os governadores estão ávidos e prefeitos estão ávidos para vacinar a sua população, para voltar à normalidade, a economia voltar a girar. Então, eu creio que vai ter, sim, um querer de que a coisa ande rápido, mas não dá para determinar prazo. E aí, vamos supor que Goiás compre essas vacinas, que sejam 1 milhão ou que seja 2 milhões. Como é que será a distribuição? Qual o critério que o Estado vai usar para distribuir essas vacinas internamente? Porque quando é o Ministério da Saúde, já tem o PNI, as regras do PNI. E aqui, quer dizer, o Estado que vai receber essas vacinas e que vai comprar, vai receber e vai distribuir, como é que vai ser feito? A ideia, Cileide, é trabalhar com os grupos prioritários, porque no nosso plano estadual nós também temos a definição de todos os grupos prioritários que a gente quer vacinar. Então, a gente vai seguir o plano estadual, vacinando os grupos prioritários e tendo mais disponibilidade de doses, com o Ministério da Saúde também fornecendo, a gente vai ampliando esses grupos. A ideia é essa, mas trabalhar naquele ranqueamento que a gente já fez dos grupos prioritários. E recebendo doses, a gente vai antecipando esses grupos. Flúvia, você falou agora há pouco sobre as novas variantes. Teve a do Reino Unido, que foram 2 pessoas que foram confirmadas, acho que foi essa semana, não foi? Não, foi semana passada. Semana passada. Bom, e tem as de Manaus também. A gente já, pelo grande número aí de pessoas que está precisando de atendimento médico, a gente já pode entender que essas novas variantes já estão circulando pelo estado, que elas não estão mais localizadas, vindo de fora? Olha, Cileide, a gente imagina que elas já estejam circulando, principalmente a de Manaus.
tá? E também a do Reino Unido, visto que já teve caso identificado no entorno. A gente só não tem ainda a confirmação laboratorial de que há uma transmissão comunitária, porque dos casos que nós conseguimos, né, fazer o PCR e também o sequenciamento genético, são pessoas que a gente consegue identificar a fonte da transmissão. Então, no caso mesmo do entorno, era uma pessoa de uma reunião familiar, 20 pessoas, final de ano, e veio um parente do Reino Unido que estava contaminado e contaminou a família inteira. Então, em todos aqueles casos, a gente conseguiu identificar qual é a fonte. A gente considera comunitária quando eu não identifico a fonte mais. Ou seja, eu tenho uma pessoa que isolou, sequenciou e ela não viajou, ela não teve contato, aí sim a gente considera como comunitária. Então, tecnicamente, a gente não tem confirmação laboratorial, mas a gente sabe que muito provavelmente ela já esteja circulando. Por que a gente está tendo essa pressão tão grande agora no sistema de saúde e, consequentemente, esse número alto de mortes? A gente tem trabalhado muito, estudado muito, a gente tem principalmente 2 fatores, Sileide. Um foram as festas de final de ano, que elas contribuíram muito para essa dispersão rápida, né, esse novo aumento de casos, em segundo, essas variantes novas. Então, são 2 fatores que a gente vê que realmente eles podem ter interferido diretamente nesse aumento de casos e de casos graves, né? Então, hoje, por exemplo, o nosso HCamp Goiânia, desde o início da pandemia ano passado, a gente não tinha visto lotação de 100% por tanto tempo. Na verdade, ele nem tinha chegado a 100% em nenhum momento. E nós já estamos com a lotação do HCamp em 100% há mais de 2 semanas. E a gente vê isso também na rede privada e no restante do estado. Então, realmente é uma segunda onda que a gente tem visto pior do que a primeira. Em várias regiões do estado, em número de casos, um número muito maior na segunda onda do que na primeira onda. Então, esses fatores, com certeza, eles contribuíram. E nos preocupa as consequências do carnaval, porque mesmo não tendo, né, ocorrendo festas oficiais, a gente sabe que houveram aglomerações e a gente demora 15 dias para ver. Então, a gente fica 15 dias após o carnaval. Pois é, e sinal de que a gente ainda vai viver problemas maiores. Eu estava vendo hoje 867 pessoas internadas em UTI ontem. Teve esse número já antes? Não, Sileide, não. E nem o número de solicitações que a gente tem tido todos os dias. Né? Em nenhum momento, o ano passado, na primeira onda, a gente teve essa quantidade de pessoas precisando de leito e principalmente de leitos de UTI. E o que nos preocupa é que tem pessoas que já chegam no hospital, elas já vão direto para a UTI devido à gravidade. Então, isso não tinha acontecido. E assim, é algo inimaginável, né? A gente, há algum tempo atrás, imaginar um hospital com 100 leitos de UTI, como a gente tem o HCamp Goiânia, todos lotados e com pacientes muito graves. Né? Então, era algo que a gente não imaginava acontecer mesmo. E a espera está grande por um leito de UTI? A gente ainda está conseguindo, né? A demanda vai aumentando, a gente abre 10 leitos num lugar, igual abrir 10 em Tubiara, abre 10 em Quirinópolis, abre 10, né, em outro lugar, e a gente vai, na medida do possível, vai ampliando. Agora vai chegar um momento que a gente não vai conseguir ampliar mais, isso é fato. A nossa cartada final vai ser o Hospital de Uruaçu, que o governador já anunciou que vai ser o hospital, né, do norte goiano. Lá a gente vai ter um aporte, né, considerável de leitos de UTI e de enfermaria, mas existe um limite. Se essa aceleração continua, a gente vai chegar um momento, se essa transmissão não diminuir, que a gente não vai ter leito para quem precisa. E outra coisa, leito não é garantia de vida. Né? Porque hoje os dados no Brasil inteiro e no mundo mostram, e aqui em Goiás não é diferente. De cada 100 pessoas que entram numa UTI, 50 vão a óbito, mesmo tendo assistência adequada, mesmo tendo o leito de UTI e o respirador disponível. As outras doenças é essa proporção também, que de pessoas que morrem que vai para a UTI, ou no caso da Covid a proporção é maior? Não, das doenças transmissíveis, inclusive influenza respiratória, não desse jeito. Essa doença realmente ela tem um perfil, uma característica de gravidade muito maior do que outras que a gente está acostumado a lidar. O povo tem que se conscientizar, né, Flúvia? Ficar quieto. Precisa. Nesse momento, mais do que nunca. Rubens? É uma doença que, se fica grave, fica muito grave, né, Flúvia?
Exatamente. A gente vê essa... E não é só durante a internação. Saiu um estudo recente falando que das pessoas que, mesmo após receber alta da UTI, 25% vão a óbito posteriormente ao recebimento da alta por sequelas da Covid. Então, ainda tem esse porém que a gente está vendo agora acontecer. Mesmo recebe alta, vai para casa e depois tem uma sequela, uma complicação grave e acaba indo a óbito posteriormente. Até tem um caso aí conhecido, que eu não vou falar aqui, mas que de uma pessoa bem conhecida, que ela morreu depois, já está ser considerada saudável, de engasgar com a comida. Pois é, e essa é uma das sequelas, nós temos outras, né? Eu vou falar um caso que aconteceu com um parente Flúvia, isso meu, é uma sequela mesmo? Eu não conheci o caso. Isso é uma sequela mesmo? Fica com... Na verdade, devido provavelmente essa pessoa ficou entubada, né? Então, as pessoas que ficam muito tempo entubadas, elas ficam com problema na deglutição. Entendi. Isso pode acontecer, aspiração, né? Ou engasgamento. Como eu estava falando, eu tive um parente próximo a mim que teve Covid, ficou internado, foi para casa e aí começou a ter uma dor abdominal e descobriu que estava com trombose intestinal. Ele quase morreu. Morreu porque era jovem. E uma sequela da Covid. Então, a Covid tem essas situações ainda que a gente está vendo e aprendendo ainda. E essas são sequelas graves e tem outras tão difíceis também de lidar. Tantos casos, né, Flúvia, de gente que passa a ter problema com memória recente. Também. As sequelas neurológicas, né, têm sido consideradas também importantes nesse pós-Covid. E aí é um outro grande desafio para os serviços de saúde, porque hoje nós estamos pensando naquela pessoa que está internada, grave, que precisa ter uma assistência, mas nós teremos, de agora para frente, uma grande demanda de pessoas pós-Covid, com sequelas pós-Covid, que também vão precisar de tratamento. Flúvia Amorim, obrigado pela entrevista e da disponibilidade sempre aqui, Flúvia. Bom dia, bom trabalho aí. Obrigada a vocês, gente. Bom dia. Obrigado. E se cuidem. Exatamente. Pode deixar que daqui a gente faz a nossa parte e tenta também apontar, né, para quem está nos ouvindo, para quem nos acompanha, que esse é o caminho. Gente, se cuidem. Estamos ouvindo aqui sempre, né, de especialistas, pessoas que trabalham diretamente com o problema para entender qual é o problema e o que é que a gente pode fazer. E você já sabe o que é que você pode e deve fazer, né? Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde aqui do estado de Goiás, conversando conosco na Sagres 730. Higienize suas mãos, se puder, fique em casa. Se sair, cumpra as medidas de prevenção à disseminação aí desse vírus. Eu tô feliz porque nem gripado eu fiquei. Não peguei Covid, nem gripe, nem resfriado eu peguei, porque as medidas funcionam mesmo. Obrigado, Flúvia, pela entrevista mais uma vez. Bom trabalho aí. Destaques a íntegra dessa entrevista, dessa conversa. Você ouvinte confere lá no nosso portal, o sagresonline.com.br.